Olá, você jovem que acompanha o programa Liberal na Escola. Eu me chamo Areta Belize, sou psicopedagoga e trabalho na educação há aproximadamente 20 anos. Fui convidada para conversar com vocês sobre como melhorar o desempenho escolar nesses tempos de aula remota. Então, se liga nas dicas, pega um papel e uma caneta e vamos anotar. Bom, sabemos que todos nós, professores, familiares, alunos, gostaríamos que esse ano de 2021 tivéssemos retornados ao ensino presencial. Porém, permanecemos no ensino remoto e por isso a necessidade de conversarmos um pouquinho sobre como melhorar e adequar os estudos e aprendizagem dentro desse panorama. Então, vamos começar com as nossas dicas. Vamos pensar agora no local onde você está assistindo às suas aulas online. Vamos observar, esse local é adequadamente iluminado? Tente evitar ficar em frente a uma janela. Lembre-se que a iluminação durante o dia ela vai mudar e você já está diante das telas. Pode ser um computador, um celular. E caso você faça uso de óculos, isso se torna mais importante. Uma vista cansada vai fazer com que você tenha maior esforço para se concentrar e se manter atento durante as aulas. Também observe o ambiente, se ele está arejado, adequado, confortável para você. Caso você não tenha um ar-condicionado disposto, tente verificar um ventilador, veja se ele não faz muito ruídos, ou então fique próximo a uma janela. Lembrando que essa janela não pode ser uma janela onde você consiga observar a circulação de fora, porque senão também vai acabar te distraindo e você vai perder um pouquinho do seu foco durante a aula. Tente encontrar um local o mais silencioso possível. Eu sei que dentro do ambiente familiar, nós temos irmãos, avós, moramos com várias pessoas no mesmo ambiente. Porém, tente observar e encontrar um local que você consiga ficar isolado e que esteja o mais silencioso possível. Também é muito importante observar a cadeira que você vai utilizar. Lembre-se, você vai passar grande parte do tempo sentado nela. Então, uma cadeira muito desconfortável ou uma cadeira que você precisa ficar se deslocando, se movimentando, que dê um probleminha na sua costa ou que fique muito alta com relação à mesa em que você está assistindo a aula, pode comprometer, o seu desempenho, porque você vai começar a se locomover, vai querer se levantar e rapidamente vai desistir da sua aula online. Procure um ambiente com um mínimo de distração para você durante a sua aula online. Fique distante de televisões, mesmo que ela esteja desligada. Vai que dá aquela vontade de ligar, assistir uma TV, um vídeo, enfim. O celular, se você não consegue ter um autocontrole, é melhor mantê-lo distante e no silencioso também. Evite também ter qualquer jogo próximo ou até mesmo um videogame. Ficar próximo também muito da sua cama é um problema. Você pode se sentir tentado a querer deitar, assistir aula online sentado e a probabilidade de você cair no sono ela é bem grande. Caso você não tenha o seu próprio quarto, o seu ambiente, onde você consiga ficar mais isolado da sua casa, busque um local talvez um pouco externo, uma varanda, uma sacada, mas preste atenção nas dicas anteriores com relação à iluminação e ventilação também. Caso você não tenha realmente uma opção e tenha que ficar dentro do seu ambiente doméstico com a sua família, converse com eles, explique que aquele momento é muito importante para você. Peça com que ao bater das portas eles tenham um pouco mais de cautela. Peça também que a circulação de pessoas no ambiente que você está estudando também diminua. Caso você tenha que dividir esse ambiente com alguém, no caso alguém que está assistindo uma televisão, tente se posicionar de costas para a televisão ligada. Assim você evita de ficar desviando os seus olhares da sua tela para a tela da televisão. Também tente se afastar de qualquer corredor que tenha uma circulação muito grande de pessoas. E assim, tente encontrar um local que seja o mais reservado possível e que você se sinta confortável para assistir sua aula online. Bom, vamos agora à organização da sua mesa. Sim, hoje a sua mesa ela é o local mais importante do seu aprendizado. Então mantenha sempre à mão um copo de água, o seu material, o seu lápis, sua caneta, tudo em mãos para que você evite a necessidade de se levantar ou até mesmo de ir buscar algum material que não se encontra à mão. Lembre-se que durante a aula online,
qualquer minuto, qualquer distração, você vai perder um conteúdo e vai ficar difícil de recuperar. Mantenha todos os livros organizados, mantenha o seu material impresso também organizado. Lembrando que é muito importante você organizar de acordo com o dia da semana. Não coloque todos os seus livros dispostos na mesa, apenas os livros necessários para aquela sua aula do dia. Lembre-se que é como se fosse a sua mochila. Quando você arrumava a sua mochila ou preparava o seu material para a sua aula do próximo dia, você deixava apenas as aulas daquele dia da semana. Então, faça o mesmo no ambiente que você vai estudar. O menos é mais. Vamos falar agora de rotina, algo que é muito importante. Tentar manter o mesmo padrão de rotina de quando você ia para a escola presencial. Sim, tente manter o mesmo horário em que você acordava, tente manter a mesma distância de tempo, 1 hora e meia de deslocamento que você tirava para ir para a sua escola. Tente manter essa mesma rotina para que o seu cérebro tenha essa memória. Lembrando que o nosso cérebro, ao acordar, ele ainda tem um tempinho para começar a funcionar com total potencialidade. Então, construa um quadro de rotinas, coloque os seus horários de aulas, coloque os intervalos e também coloque sua rotina de estudo sem ser a aula online, no período da tarde ou no período da manhã, e estipule pausas entre eles. Se antecipe. Lembre-se, nós hoje em dia dependemos de máquinas e elas são imprevisíveis. Então, tente estar preparado, aposte para sua aula online, pelo menos com 15 minutos de antecedência, evitando assim qualquer problema de conexão ou até mesmo qualquer problema com relação a carregamento de aparelhos. Uma boa rotina, ela tem a ver com a sua lembrança de todo o seu processo de aprendizagem de vida escolar. Isso significa que sim, você precisa acordar pelo menos no mesmo horário próximo que costumava acordar, tomar o seu café da manhã, tomar um banho e, se possível for, vista sim, pelo menos a blusa do seu uniforme escolar. Isso faz com que seu cérebro ative memórias de quando você ia para a sua escola e ele começa a entender que é o momento de aprender. E ele começa a ficar ativo e potencializado para aprender durante as aulas online. Então, evite acordar. Se a sua aula é 7h30, evite acordar às 7h25, dar aquele pulo da cama, pegar uma caneca com café, né? Sentar com a roupa que estava dormindo, pegar o computador, sentar na cama ou o celular e assistir a sua aula como se não estivesse num ambiente escolar. Lembre-se que essas dicas são muito importantes para que o seu cérebro entenda que aquele momento é o momento do aprendizado. Vamos falar do seu material. Organize na noite anterior a mesa de estudos como se fosse aquela sua mochila, todo o seu material e deixe tudo pronto. Poxa, Areta, a mesa que eu utilizo, a minha mãe vai amanhã fazer o café ou então alguém vai utilizar também durante a noite para assistir uma aula. Não tem problema, organize o seu material, coloque na sua mochila, sim, aquela que você levava para a escola. E pela manhã, disponha sobre a mesa todo o seu material. Não esqueça do copo d'água, é muito importante mantê-lo à mão também. Faça um checklist. Faça um checklist com tudo aquilo que você precisa para o próximo dia, os materiais impressos. Muitas escolas disponibilizam com certa antecedência. Tire o final de semana para imprimi-los todos de uma vez, organize de acordo com os dias da semana e já deixe dentro do livro ou caderno respectivo. Caso a sua escola solicite que você vá até lá buscar, o faça também com antecedência. Assim você evita qualquer frustração, estresse, desgaste durante a aula porque você não está com o material adequado. Marque as páginas dos livros, assim você vai conseguir atualizar o seu conteúdo com maior rapidez e não vai se perder dentro das aulas e dos dias da semana atualizando-os corretamente. Olhe sua rotina do próximo dia na noite anterior. Isso é muito importante para que o seu cérebro já se prepare e você tenha uma noite tranquila e relaxada. Dessa forma, o seu cérebro já vai saber que no próximo dia, quando você acordar, você terá aquela sequência de aulas ou então terá que preparar aqueles materiais. Então, quando você acordar no próximo dia, apenas revisite o seu roteiro de estudos, verifique, veja se está tudo correto e conseguirá seguir tranquilamente durante as aulas, com o cérebro mais relaxado e pronto apenas para assimilar os conteúdos. Vamos falar um pouquinho de estudo? Sim! Caso você tenha aquela disciplina que é um pouquinho mais complexa para você assimilar, ou então que você tenha uma certa dificuldade, à noite, quando for arrumar o seu material,
Verifique qual será a atividade proposta para o próximo dia. Marque com marca-texto ou circule com um lápis algum termo, alguma dúvida que você vai ter futuramente. Antecipe. Quando você sentar para assistir a aula com o professor, você já terá a noção, já terá uma ideia prévia sobre o que será estudado. Isso vai com certeza diminuir a sua dificuldade frente a esse novo conteúdo. É muito importante você manter a sua postura ao sentar. Lembre-se que você vai permanecer muitas horas em frente ao computador. Evite colocar os pés sobre a mesa, ficar com a coluna arqueada ou até mesmo numa postura que não seja tão confortável. Assim você vai ter dores nas costas e aí provavelmente você vai precisar se levantar várias vezes, dispersando e perdendo seu nível de concentração. Entre as aulas, levante-se e alongue-se, movimente os braços, movimente seu pescoço, sua coluna, faça uma massagem nas suas mãos também, tudo isso para tentar relaxar o seu corpo. Corpo e mente estão sempre conectados. E esse ano, com as aulas remotas, aonde você é o protagonista maior, a cobrança com relação à organização, com relação ao seu desenvolvimento e aprendizado, estão voltadas para você. Antes, o seu professor, ele ficava lhe cobrando as atividades, ele ficava ali lembrando o que precisava ser realizado. Hoje você precisa ter uma organização muito maior, uma autonomia e um desempenho para que seu estudo consiga fluir. Revise diariamente os conteúdos das aulas online. Não acumule, não deixe com que os conteúdos, que os textos, que as atividades fiquem para o final de semana. Lembre-se que o ritmo das aulas online é muito acelerado. Então, sempre que conseguir, revisite esses conteúdos num outro período. Organize suas anotações. Se você, durante a aula online, tem o costume de ficar anotando algumas falas do professor ou até mesmo algumas partes de alguns slides que você acredita que são importantes, à tarde ou pela manhã, num período oposto, reescreva. Use marca-textos, canetas coloridas, canetinhas, tudo aquilo para que o seu cérebro possa novamente reencontrar essas informações. Uma dica muito importante é que quando você estiver reescrevendo todas essas atividades, você, após terminar de escrever cada parágrafo, possa ler em voz alta. Dessa forma, você vai estar utilizando os seus 5 sentidos. Você vai estar utilizando sua visão, você vai utilizar o seu tato, você vai usar sua audição e a sua fala. E esses 5 sentidos reunidos vão fazer com que a sua memória se potencialize e você adquira esse conhecimento com maior rapidez. Faça uma listinha durante o período de estudo com todas as suas dúvidas e questionamentos sobre o conteúdo que foi ensinado pela manhã. No outro dia, converse com seu professor ou com algum colega e tire essas dúvidas. Escolha o melhor momento do dia, que não seja durante a aula online, para você estudar. Bom, caso você tenha o costume de estudar de madrugada, eu vou logo te alertar. Se você estuda pela manhã, tente mudar esse horário. O nosso cérebro precisa de descanso, de pelo menos 7, 6 horas de sono. Um cérebro descansado é um cérebro que assimila e ele tem uma aquisição melhor do aprendizado e dos conteúdos. Então, preserve seu sono, encontre outros horários paralelos e consiga fazer sua rotina de aprendizagem. Durante o período de seu estudo, faça uma rotina intercalando as disciplinas. Utilize 40 minutos, no máximo 1 hora para cada disciplina. Faça pausa de 10 minutos. Isso será muito importante para que a oscilação do tempo de atenção e concentração seja resgatada pelo seu cérebro. Então, nesses 10 minutinhos, você vai utilizar para fazer atividades que o seu cérebro vai relaxar. Levante, beba uma água, coma algo leve, até mesmo converse algo com a sua mãe. Evite redes sociais. Nós sabemos que você vai acabar passando muito mais do que 10 minutos conectado nelas, ou até mesmo o WhatsApp. Então, use isso como dica para manter a sua rotina de estudos. 3, 4, às vezes até 5 disciplinas por dia, dependendo do seu nível de concentração e atenção, são suficientes para permanecer numa rotina bem produtiva. Intercale as disciplinas, lembrando sempre de começar pelas disciplinas que você tem maior dificuldade.
No começo da sua rotina de estudos, seu cérebro está mais relaxado, está mais fresquinho e com certeza vai conseguir assimilar e adquirir os conhecimentos dessa disciplina que exige um pouquinho mais de você. Deixe aquela disciplina que você gosta, que tem facilidade, para o final da sua rotina de estudos. Assim, o seu cérebro não vai fazer tanto esforço e vai estar fazendo uma atividade prazerosa. Intercale, usando este critério, as disciplinas do dia da sua rotina de estudos. Vou te dar um exemplo. Se você tem dificuldades com matemática, comece a sua rotina de estudos com a matemática. O seu cérebro vai estar mais produtivo e com certeza você vai ter mais facilidade em conseguir transpor essa dificuldade que você tem com cálculos. Se a sua disciplina favorita é o português, deixa para o final da sua rotina. O seu cérebro já vai estar mais cansado, porém, como você gosta da disciplina, não vai ser muito exigido dele. Tente potencializar o seu aprendizado, intercalando as disciplinas que você tem dificuldade com as disciplinas que você tem maior facilidade. Coloque no meio dessa rotina também as disciplinas como artes, a disciplina como educação física, para também quebrar um pouquinho da rotina. Ao criar a sua rotina, intercale as disciplinas que exijam muito cálculo com disciplinas que exijam maior leitura. Sendo assim, coloque matemática, depois coloque geografia, que é voltada para a leitura, volte depois com química, volta para o cálculo, depois finalize com o português e assim você vai conseguir acessar diferentes áreas do seu cérebro, não deixando ele tão cansado e prolongando sua potencialidade e seu nível de assimilação. Vamos falar agora sobre os recursos que você está utilizando para assistir sua aula online? Bom, existem uma variedade de recursos, todos eles são eletrônicos. Então, sempre é necessário você carregá-los durante a noite ou se manter com um carregador próximo e uma tomada próxima ao local que você assiste essa aula. Independente que seja um celular, um tablet ou até mesmo um computador. Se for um celular, tente desligar todas as notificações das suas redes sociais ou até mesmo para chamadas. Caso você esteja usando o celular da sua mãe, é importante que você também a lembre de fazer isso. No computador, evite acessar jogos, acessar vídeos ou até mesmo escutar música. A gente sabe que o computador tem uma tela maior e a gente consegue ter uma flexibilidade maior com relação a isso. Porém, evite, fique focado na sua aula. Tente tirar todos os distratores que aqueles equipamentos possam oferecer para você. Se você é aquele aluno que costuma assistir a aula no celular e ele tem uma telinha pequena e você está tendo dificuldade para a leitura dos slides que a professora coloca durante as aulas, tente conversar com a sua professora, tente explicar a situação, peça para que ela envie esses slides em PDF ou até mesmo que ela bata foto e envie para o seu WhatsApp, que você possa copiar num caderno e deixá-lo ao lado previamente antes da aula, para que você consiga acompanhar melhor esse conteúdo, evitando desmotivação. Também lembramos que é muito importante o uso do fone de ouvido, seja ele qual for. Caso você não tenha, peça para um amigo ou um outro familiar. O fone de ouvido vai isolar o ruído externo e vai fazer com que o seu tempo de concentração e atenção permaneça maior, focado dentro da sua aula. Mantenha um bom relacionamento com o seu professor. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, criar os vínculos, conversar com eles, tentar buscar soluções para as suas dificuldades, para que você se mantenha conectado e acompanhando as aulas é essencial. Caso você venha apresentando dificuldades com sua rede de internet, sua conexão ou até mesmo com o aparelho que você está utilizando para assistir essas aulas, comunique-o. Solicite que ele mande para você algum material impresso ou até mesmo bata foto das atividades ou que mande um áudio para você falando um pouquinho do que foi dito na aula ou falando quais páginas você precisará estudar ou comunique-se com um amigo que talvez possa lhe passar as anotações que foram feitas durante essa aula que você perdeu. Isso é uma boa dica para que você não perca a continuidade dos conteúdos. Tenha sempre um plano B. Nós sabemos que é difícil, né? Que existem algumas famílias que precisam ter 2 ou 3 computadores ou celulares e nem todo mundo consegue, não é verdade? Então, tenha sempre um plano B.
Caso você está assistindo no computador e ele apresenta alguma falha durante o processo da sua aula online, tente recorrer ao celular, nem que seja seu, da sua mãe ou de um outro familiar. Caso sua rede de internet esteja periodicamente com problemas, tente conversar com um vizinho que tenha uma rede de acesso ou até mesmo com outro familiar que você possa com segurança ir até a casa dele e assistir essa aula. Lembre de falar o quão é importante para você essa continuidade dos seus estudos e que desistir nesse momento não é a nossa melhor saída. Então, o diálogo, a conversa, buscar soluções tem sido a melhor forma de se adequar. Caso você utilize frequentemente o celular, evite ficar caminhando com ele pela casa, evite ficar deslocando de lugar com ele, se movimentando. Tente encontrar um local, como eu havia dito anteriormente, sente na mesa e o coloque numa disposição que você consiga acompanhar, sentado e focado. Caso sua mãe precise utilizar o recurso que você está usando durante a aula online, precisa do celular, vai sair, precisa fazer uma ligação urgente, comunique ao seu professor que você vai precisar se ausentar por uns minutos ou até mesmo que não vai poder continuar durante aquele dia. A palavra de ordem é comunicação nesse momento. Então, tente passar para ele todas as situações que você tem passado. Converse com o seu professor sobre sua participação na aula online. Caso você seja mais reservado, não goste de se expor diante da turma, converse com ele para que a sua participação seja de uma outra forma. Peça para que ele faça perguntas pelo chat e que você consiga responder por lá. Isso não vai diminuir a sua participação durante a aula. Mas explique para ele que você não se sente confortável, que você se sente exposto demais. É muito importante nós mantermos esse contato e expressarmos o que estamos sentindo neste momento de pandemia. Agora, um outro ponto bem importante. Não interfira na aula caso você não tenha dúvidas ou caso você não seja solicitado. Piadinhas, conversas paralelas com os colegas ou até mesmo falar de algo pessoal, aquela coisa tipo, professor, licença, vou ali beber uma água, professor, rapidinho, minha mãe está me chamando, vão atrapalhar o desenrolar da aula. E outras pessoas que estão assistindo, que têm as mesmas dificuldades que você, vão se sentir prejudicados. Então, seja coerente. Interfira sempre que o professor solicitar ou quando você tiver realmente uma dúvida. Caso contrário, use o canal de comunicação pelo chat. E assim, você vai conseguir expor um pouquinho para o professor e até mesmo tirar dúvidas, que podem ser de outros colegas. Sim, vamos falar agora de algo muito importante. Lembra que eu falei lá no início que você é o responsável agora maior sobre o seu desempenho e o seu aprendizado com relação à autonomia, desempenho, organização? Pois é, então não sabote sua aula online. Observe os seus próprios sinais. Quando você estava lá na escola, o seu professor, ele dosava quantas vezes você ia poder sair da aula. Se você ia ao banheiro, ele conseguia interferir até nas suas conversas paralelas. Se você estava cochilando, cansado ou muito distraído. Hoje em dia, ele não consegue, ele não tem esse alcance. Então, cabe a você se automonitorar, se vigiar e fugir desses distratores. Observe, visitas constantes ao banheiro e você nem ao menos está com vontade, né? Você foi lá apenas para se olhar no espelho. Visitas frequentes à cozinha, você abre e fecha a geladeira várias vezes, nem com fome você está. Você se levanta, se dispersa para falar com a sua mãe, cria uma pequena desculpa que não tem nada a ver com aquele contexto no momento. Comece a observar, se autovigie. Marca, anota quantas vezes você se levantou durante a aula sem uma real necessidade. Faça essa reflexão, observe. Se você não consegue sozinho, peça ajuda dos seus familiares. Converse com a sua mãe, ou com outro adulto, ou com um irmão mais velho. Peça para ele lhe auxiliar, caso você esteja tendo muitas fugas e que seja algo que prejudique o seu desempenho. Areta, eu não consigo permanecer diante da tela durante toda a minha aula online. Eu me sinto muito inquieto. É muito difícil fazer isso que você me pediu anteriormente. Me controlar em não sair e entrar do ambiente de estudos. Bom, com relação a essas pessoas que já tinham e já apresentavam uma inquietação até mesmo no ambiente
presencial, isso é, você já tinha esse desconforto até na sala de aula, você queria se levantar e sair várias vezes, aí vão outras dicas para você. Caso você tenha essa necessidade de movimento, de se deslocar durante a aula online, mantenha próximo de você uma massinha de modelar. Sim, aquela massinha que seu irmão mais novo ou aquela que vende lá no supermercado mais próximo da sua casa, ela vai te auxiliar a descarregar a sua energia, a sua atenção, vai te relaxar durante a aula online. Você vai perceber que você vai ter um maior foco e um tempo de concentração mais prolongado. Caso não tenha uma massinha, você pode substituir por uma slime, sim, aquela caseira mesmo. Existem vários vídeos ensinando como fazer, com um custo super acessível. Então, utilizando esses dois recursos, você vai diminuir consideravelmente a quantidade de vezes que você vai precisar levantar e sair de frente da tela. Caso nem isso solucione, faça pequenos momentos para você se levantar. Como, por exemplo, aquela água que lá no início eu falei para ficar na mesa, não deixe ela na mesa, deixe ela no mesmo ambiente que você estuda, porém um pouquinho distante. Somente esse deslocamento para pegar a água e voltar já vai descarregar do seu corpo essa necessidade de movimento. Ou até mesmo deixe o seu material de estudos sobre uma mesa próxima, onde você também vai precisar se levantar para pegar o material e retornar para sua mesa. Lembrando que essas dicas são para aquelas pessoas que têm um nível de inquietação motora e uma dificuldade de se manter concentrado por muito tempo diante da tela. Não é para todo mundo não, tá? Caso você tenha muita dificuldade de se manter dentro da rotina, da sequência de aulas online que você tem durante o dia inteiro e quando sai para beber uma água, acaba esquecendo, fica envolvido com o ambiente familiar e quando você vê já perdeu uma ou duas aulas, ou então chega quase no final da sua aula, coloque vários alarmes com as aulas no seu celular. Sim, aqueles alarmes que você usa para acordar, coloque com o nome da disciplina que você vai precisar, ou somente com os horários das aulas online. Então, dessa forma, você mantém o celular próximo e sempre que ele despertar, vai ser como a campainha da sua escola, que vai estar lembrando que vai começar uma outra aula ou que você vai poder ter um tempinho para descansar. Caso você não consiga e até mesmo nem pode ficar com o celular próximo, ou você usa o celular durante a sua aula online, peça para um adulto, sua mãe ou uma outra pessoa, te auxiliar dentro dessa rotina. Deixa disponível para ele o seu horário de estudos e peça que sempre que ele observar que você ainda não retornou para a sua aula, ele lembre, mostrando sempre que você tem o interesse de manter uma continuidade nos seus estudos. Perder uma única aula que seja pode te prejudicar lá na frente. E a gente sabe que nesse ambiente de aulas virtuais e de aulas remotas, os conteúdos são muito longos e retomá-los se torna muito difícil. Bom, nós sabemos que algumas escolas não trabalham com o modo aula online ao vivo. Aquela aula que todo dia, aquele mesmo horário, o professor está lá te aguardando para iniciar a aula. Muitas escolas optaram pelo estilo de aulas gravadas. Bom, se você é aquele que acredita que a sua aula é gravada e por conta disso você não precisa ter uma rotina de rotina para aprendizagem e assistir esse conteúdo, você está bem enganado. Com certeza você é aquele que acumula todas as aulas gravadas para assistir no final de semana ou no final do dia deitado na sua cama. Isso realmente não vai te trazer êxito. Então, você precisa seguir as mesmas dicas de como se fosse uma aula online ao vivo. Sim, sente-se no horário do início dessa aula, assista, faça as anotações, porque a única vantagem dessa aula gravada é que você pode pausar para poder parar e retornar depois para essa aula ou até mesmo pausar para poder fazer alguma anotação. Porém, você perde na interação. Você não vai conseguir fazer perguntas simultaneamente para o professor. Então, por isso, mais do que nunca, anotar qualquer dúvida, anotar qualquer ponto que não ficou claro para você, se torna muito importante ao momento em que você assiste essa aula gravada. Caso você não consiga assistir às suas aulas gravadas todos os dias e precise, por alguma intercorrência, acumular para outros dias,
Lembre-se, você vai assistir uma aula gravada. É como se fosse uma aula mesmo. Então, nada de assistir deitado como se fosse qualquer um outro vídeo. Coloque seu caderno, todo o seu material disposto e assista. Seja muito criterioso e vigilante. As aulas gravadas são muito mais fáceis de você ter fuga, porque o professor não vai estar lá chamando de vez em quando o seu nome ou interagindo ou te solicitando algo, tá? E também, lembre-se, a aula gravada, geralmente ela tem um tempo de duração menor, o que significa que o teu tempo de distração não vai ser grande. Então, você vai continuar assistindo o maior número de aulas gravadas como se estivesse assistindo uma aula online. Bom, nesses tempos de aula remota, nós precisamos falar um pouquinho sobre postura na aula online. Sim, é um tópico que ninguém nunca nos ensinou porque a gente nunca teve essa necessidade. Assim como a gente tem uma postura ao chegar na escola presencial, ao chegar na casa de um amigo, ao chegar numa loja, a gente também tem que ter alguns hábitos, algumas posturas de empatia, sim, com os nossos colegas e com o nosso professor, que está ali do outro lado, se esforçando e tentando fazer o melhor para o seu aprendizado. Então, vou te passar algumas dicas de boas maneiras dentro da sua aula online. Se você tem o costume de chegar de vez em quando atrasado na sua aula online, comunique pelo chat o professor. Explique qual foi o motivo do seu atraso. Caso você chegue geralmente um pouquinho antes ou junto com ele, dê aquele bom dia caloroso, liga a sua câmera. Ele vai adorar te ver. Seja gentil, seja empático. Nesse momento, todos nós, alunos, professores, estamos precisando de acolhimento e de empatia. Tenha certeza, o seu professor está aguardando você ligar a sua câmera e dar aquele bom dia. Vai dar um gás para a aula dele. E estimule seus colegas a fazerem o mesmo. Eu não estou falando que você precisa permanecer a aula toda com a sua câmera ligada. Não, mas se você for fazer um comentário, se você for tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, ligue sua câmera. Areta, não quero mostrar o ambiente que eu estou. Não quero mostrar a minha casa. Né? Tem pessoas passando. Você sabe muito bem que hoje em dia a gente consegue colocar vários fundos na nossa tela, não é verdade? Você pode botar o fundo que você quiser, que você está na praia, que você está em outro país, mas não deixe de aparecer no momento de um questionamento, de uma dúvida, ou até mesmo para dar aquele bom dia ou aquele tchau para o seu professor. É muito importante esse contato mais humano nesse momento de pandemia. Isso acolhe e a gente sabe que a afetividade está totalmente relacionado com a aprendizagem. Então, seja afetuoso com o seu professor, que ele também vai adorar ter essa troca com você. Eles estão com saudades, eu tenho certeza, de manter essa troca de olhares. Sempre que você chegar, tente, no início da aula, tirar as suas dúvidas da aula anterior. Sim, porque aí você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas e o próximo conteúdo que vier, você já vai assimilar com maior facilidade. Não deixe suas dúvidas acumularem de um dia para o outro, de uma aula para outra. Como você sabe, o ritmo é muito rápido. Então, assim que chegar, se não conseguir mandar um chat, peça para o professor abrir uma discussão para possíveis perguntas. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos colegas que também não se sentem confortáveis em perguntar. Ou então, compartilhe com outros amigos que se sintam mais confortáveis em fazer as perguntas. E dessa forma, vocês vão conseguindo contribuir e vão conseguindo melhorar o ambiente de aprendizado virtual. Estamos falando de empatia. Isso significa também boas maneiras. E a gente sabe que manter o microfone ligado durante toda a aula online para os alunos não é bem recomendado. O ruído externo da sua casa, o entra e sai, até mesmo conversas entre os seus familiares vão atrapalhar e interromper o seu professor. Você já imaginou todos os alunos com os microfones ligados? Então, sempre observe o seu microfone e sua câmera. Deixe ele ligado apenas no momento que você for conversar com o professor. E mesmo assim, pelo chat, peça para ele essa oportunidade para abrir o microfone e fazer uma interferência. Lembrando sempre do que você vai falar, como você vai falar com esse professor.
Use termos e evite palavras de baixo calão, né? A gente está numa aula virtual e a gente sabe que muitas vezes essas aulas são até mesmo gravadas. Durante a aula online, seja participativo. Sim, isso conta. E o seu professor está aguardando isso. Ele não pode te exigir nesse momento, ele não pode te obrigar, mas seja gentil, seja colaborativo. Então, solicite a leitura de um slide, a leitura de um texto, ou faça alguma contribuição sobre o assunto com algo que você já tem conhecimento, algo que você leu sobre. Compartilhe. Dê aquela folga para o seu professor que passa a aula toda lendo vários slides. Então, peça e passe essa informação para os outros colegas. É importante para você, que vai assimilar melhor o conteúdo, vai interagir melhor e vai criar um ambiente muito mais agradável e leve para o aprendizado. Caso você perceba alguma falha na conexão do seu professor, de algum colega, alguém que esteja passando por alguma dificuldade durante o momento daquela aula, que não saiba utilizar alguma ferramenta, um vídeo que está com áudio um pouquinho com ruído ou baixo, ou até mesmo que não está aparecendo muito bem, não está sendo bem compartilhado, ou se você está com dificuldades de abrir esse vídeo, converse com o seu professor e com os demais colegas. Não deixe passar. Lembrando que é como se você estivesse na sua aula presencial. Contribua com o crescimento da turma e também compartilhe essa ideia com os seus amigos. Utilize muito mais o chat do que ficar interferindo durante a aula online. Lembre-se, interferências são bem melhores quando é apenas para tirar aquela dúvida. Também tem um detalhe, se for algo pessoal, use o chat no privado para falar com seu professor. Ninguém precisa ficar sabendo dos seus problemas pessoais e das suas dificuldades, a não ser que você mesma se sinta confortável e queira compartilhar. Seja gentil com o seu professor. Lembre-se, está sendo difícil para ele também. Tenha certeza que ele está fazendo o melhor que ele pode para te manter atento, aprendendo, tem buscado diferentes ferramentas, tem aprendido muito e tem se superado e tem trabalhado muito mais do que antes. Então, prestigie, participe das aulas online, seja participativo, ligue sua câmera de vez em quando e converse com ele, pergunte também como ele está, pergunte para os seus amigos no início da aula ou no final se está tudo bem, apoie as pessoas. Lembrando que escola não é só ambiente de transmissão de conhecimento, é um ambiente de interação social e nesse momento muitas pessoas estão precisando do nosso apoio. Não desista. A ideia é, se você não está conseguindo acompanhar, peça ajuda, se comunique com uma rede de apoio, tenha alguns familiares que costumam lhe apoiar próximo, pessoas que te motivem. Se você está numa semana com muita dificuldade com os recursos ou não está indo bem na aquisição do conhecimento, procure ajuda, não fique calado, não espere vir na próxima prova. Estude, busque auxílio, mas não desista. A gente sabe que no final, tudo isso vai passar e vai nos restar o aprendizado, um crescimento humano, porque a escola é isso. Além de multiplicar conhecimento, é um ambiente social de interação e acolhimento. E a última, mas não menos importante dica, no final da sua aula online, não simplesmente desligue o computador e saia. Agradeça ao seu professor. Dê um elogio, diga o que foi bom na aula, diga algo de novo que você aprendeu, Vamos dar aquela motivada também ao nosso professor. Seja mais participativo e colaborativo com ele. Bom, aqui eu encerro esse monte de dicas que eu acredito que sejam muito válidas para vocês melhorarem o desempenho de vocês no aprendizado no ambiente remoto. Sendo assim, eu agradeço o convite do programa O Liberal na Escola, em dar essa oportunidade de contribuir e auxiliar todos aqueles alunos que estão precisando de uma ajudinha e de um estímulo para continuar. Lembre-se, a sua experiência negativa com a aula online do ano passado ou do início desse ano pode ser diferente após essas dicas. Anote. Algumas delas você pode utilizar, se não todas, mas não desista e sempre procure manter-se focado nos estudos, porque uma hora tudo isso vai passar. E lembrando que as dicas de hoje foram para melhorar o seu desempenho no ambiente remoto, seja ele online ou de aula gravada.
Nós falamos aqui sobre o local onde você assiste essa aula, nós falamos sobre estabelecer uma rotina de estudos, também falamos em como melhorar o seu estudo e na importância de ser bastante empático e compreensível com seu professor. E falamos também da importância de uma rede de apoio. Demos dicas para você se manter mais concentrado e focado durante a sua aula, mesmo se você é aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade de permanecer por mais tempo em frente às telas. Sendo assim, escolha quais dessas dicas se encaixam melhor para o seu perfil. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e dessa forma vamos aumentando a corrente, sempre lembrando que a educação não pode parar, seja ela no ambiente remoto ou seja ela no presencial, que a gente espera que retorne logo. Sendo assim, até breve!